Uhum. Gente, boa tarde. Eu estava aqui falante, mas na verdade, oficialmente, vamos começar agora. Meu nome é Clara, eu sou bibliotecária formada pela UFRJ e sou formada nada, sou mestre em Ciência da Informação, também pela UFRJ BICT, e sou bibliotecária, né, mais do que óbvio, mas aqui, sou bibliotecária do Centro Cultural Justiça Federal, e hoje eu vou ter o prazer de dividir minha fala com uma pessoa que eu amo demais, que é a Kátia, que é minha colega hoje, mas que foi estagiária nossa da biblioteca do CCJF, e vai falar daqui a pouco sobre o acervo da doutora Salete, que é um acervo novo para a gente, um acervo muito especial, mas agora eu vou deixar a Kátia se apresentar. Muito prazer, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Kátia Leal, sou bibliotecária formada pela Unirio, fui estagiária do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro e do Centro Cultural Justiça Federal, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com a Clara e a Alpina e recepcionar, então, a coleção da doutora Salete Macalós, quando da doação pela família dela ao Centro Cultural. E hoje eu atuo como bibliotecária escolar. Isso. Então, deixa eu ver se... Não, tem uma pessoa de Belém do Pará também, Elisângela. Elisângela, minha Ah, amiga. Elisângela? É, É a Elisângela, Elisângela? Elisângela, a professora Elisângela da UFPA, que escreveu um artigo comigo Que sobre maravilha! bibliofilia feminina. A Daniela está aí também, ainda não conheço a Daniela, mas vai ser, né, já empossada como a nova diretora executiva do Centro Cultural, está aqui também. Mas eu vou começar, então, oficialmente. Então, gente, a Biblioteca do Centro Cultural, se alguém viu agora a apresentação de ontem da Isabela, ontem foi a da Isabela, falava sobre o restauro do Centro Cultural. E o restauro aconteceu durante um período, né, no final, na década de 90, início dos anos 2000, e o Centro Cultural inaugurou em 2001. Só que a biblioteca do CCJF, ela só inaugurou em 2003. O registro que a gente tem é que ela inaugurou dia 12 de dezembro de 2003. Ela tem uma arquitetura bastante peculiar, né, diferente, muito bonita, que é essa aqui. Parece um convés de navio, porque foi doado pela Marinha, na época que a biblioteca pertencia o prédio, né, pertencia ao Supremo, que foi transferido em 1960 para o Distrito Federal. E aí a gente herdou essa estrutura lindíssima, que hoje, né, tem nosso acervo, suporta o nosso acervo. Então parece um convés de navio, a gente sobe por aqui com umas escadinhas que tem nas laterais. Então, ela tem uma característica diferente, porque até eu mesmo, né, quando entrei no Centro Cultural, eu fiz concurso para ser bibliotecária jurídica e eu tive o presente de ir para o Centro Cultural, que tinha uma biblioteca de arte e cultura. Nossa, gente, mas biblioteca de arte e cultura, sim. A nossa biblioteca é classificada como uma biblioteca pública temática, ou seja, ela é uma biblioteca que tem uma característica de ser pública, aberta ao público, atender à comunidade, porém ela tem foco em uma determinada área, que é arte e cultura. A gente também tem um acervos, na verdade, coleções especiais. Uma delas é a coleção do CCJF, que tem material sobre os eventos que aconteceram no CCJF, catálogo, mídia, essas coisas todas, referentes aos eventos. Tem a estante Pontes de Miranda, que também é uma coleção especial, são obras doadas pela família do jurista Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, meu conterrâneo, nasceu em Alagoas, assim como eu, não sou daqui. Vai todo mundo se perguntar de onde é esse sotaque. Esse sotaque é meu próprio, que eu inventei, porque, no caso, foi uma mistura. Mas, enfim. A estante Ministro Amaro Cavalcante, que são... importante falar, desculpe. A Ponte de Miranda, a gente recebeu também objetos tridimensionais, né? Objetos de museu. A gente tem toga dele, a gente tem cachimbo, a gente tem uma porção de coisas.
que no O futuro, de chapéu do repente... pardão da academia. Exatamente. Então, tem bastante coisa. E então e um acervo arquivístico também, é um acervo bastante completo, né? Um fundo, né? Que tem documento bibliográfico, documento arquivístico e também museológico. Temos a estante Ministro Amaro Cavalcante, que é de obras de direito americano, que foi doadas pela Universidade de Mercer, na Geórgia, nos Estados Unidos. E, por último, e não menos importante, a mais nova estante que a gente tem de coleção especial, que é a estante Salete Macalós, que são vários itens, foram doados pela família da doutora Salete, que foi nossa desembargadora. No ano de 2017, foram doados livros, DVDs, histórias em quadrinho, que, assim, eu sou encantada. Quando eu falo, eu começo a rir, porque a doutora Salete era uma figura realmente peculiar. Eu não a conheci, mas eu acho muito bonito como é que eu e Kátia, que trabalhamos com o acervo dela da parte de cultura, já vamos explicar também essa relação, a gente criou um carinho, né, pelo acervo dela e achava muito interessante como é que, você imagina, né, uma desembargadora com um acervo de história em quadrinho. Né? É bem interessante. Esse acervo foi doado em 2017. Uma coisa que eu gostaria de deixar clara é que, em 2017, a gente recebeu o acervo de DVDs, né, dela, e os livros. Então, esse foi o acervo inaugurado em 2017, e a parte que não era de cultura e arte foi para o TRF2. Porém, recentemente, nós, da Biblioteca Centro Cultural, estamos também abrigando a parte que foi pré-tratada no TRF pelos bibliotecários de lá. Recebemos digamos assim, ela pré-catalogada, né? E vamos continuar o trabalho técnico, né? Essa parte aí da biblioteconomia. Eu queria tocar rapidamente em uma questão que movimentou bastante, tem movimentado o Centro Cultural bastante, né, na verdade, que é a resolução do CNJ 324 de 2020, do ano passado, e ela estabelece esses procedimentos para tratar a memória do judiciário. E, assim, ela foi um dos grandes motivos pelos quais a gente decidiu fazer esse evento, né? Durante essa semana. Dia 10 foi, né, instituído o Dia da Memória do Poder Judiciário. Então, uma coisa que eu queria falar sobre, até pelo título mesmo da palestra, né, da gente, do bate-papo, não é palestra, né? Palestra fica um negócio muito formal. Eu sou recém-saída da universidade, né, do mestrado, eu não quero parecer uma ex-mestranda falando, eu quero parecer apenas uma bibliotecária. Mas era a Biblioteca do CCJF e suas funções de memória. Quando eu falo em funções de memória, eu acho que eu tenho que situar o bibliotecário e a biblioteconomia nesse contexto. Se você pegar a resolução do CNJ, ela fala especificamente de processos, né, da parte realmente extremamente judicial, né, que é a atividade fim dos tribunais e tudo mais. Só que depois foi feito um manual de gestão da memória e nós, como Centro Cultural, somos citados diretamente. E o que acontece? O bibliotecário, geralmente, ele trabalha a memória. Memória é um termo muito amplo, é estudado sob vários aspectos, né? Então, você tem a memória, vários pontos de vista para estudar a memória. O bibliotecário geralmente estuda a memória por meio da história e por meio da memória no sentido tecnológico, digamos assim. Essa parte do sentido tecnológico foi, inclusive, a minha área de pesquisa na época do mestrado, que foi curadoria digital. Mas como eu falei, eu quero tornar isso assim bastante, né, uma conversa. Isso daqui não é uma apresentação acadêmica. Então, o que é que eu posso dizer? Que, basicamente, a minha área de atuação, como bibliotecária, no sentido prático, né, e como recém-saída da área acadêmica, eu posso dizer que
é a parte de botar a mão na massa, né? De fazer a roda girar, de realmente armazenar e conseguir recuperar os documentos. Então, uma coisa que eu acho importante trazer nesse momento, não vou me alongar muito mais, porque a gente ainda vai ter que falar sobre o acervo da doutora Salete, mas eu gostaria de trazer uma reflexão e uma discussão ao mesmo tempo, que é o seguinte: falar por si só de memória não faz com que a memória ela seja preservada, entendeu? Então, quando você, como CNJ agora, acho extremamente nobre essa resolução, é uma resolução extremamente necessária, porém, uma coisa que é mais necessária ainda é você ter recursos para atingir determinado objetivo. E o que é que acontece? No final do meu trabalho sobre curadoria digital, lá no mestrado, há quase 2 anos, eu concluí, né, muitas coisas. Uma delas é que aquilo tudo que eu estava estudando, se eu não tivesse recursos principalmente humanos, eu não conseguiria sair da estaca zero. Nós somos hoje as pessoas que trabalham, né, na área de documentação, as pessoas que trabalham na área de tecnologia da informação, porque o bibliotecário não vai ficar sozinho trabalhando questões de preservação, porque simplesmente a gente tem as nossas limitações técnicas, né? A gente precisa do pessoal da área de TI para continuar a desenvolver soluções. No caso, quando a gente fala em soluções de curadoria digital, a gente fala em repositório. O repositório institucional, no caso de uma instituição, o repositório digital, ele é uma das soluções que surgiram, né, para a gente armazenar. E o que eu quero dizer nós, bibliotecários, arquivistas e todo o pessoal da documentação, nós estamos em uma quantidade reduzida no quadro dos tribunais. Então, fica aí uma reflexão sobre o que é falar de memória, quando só apenas falar de memória não vai trazer... Vamos falar no português, claro. Os processos, eles não se digitalizam sozinho, eles não se indexam sozinho, eles não se autorrecuperam sozinho. Então, você precisa de um profissional que trate a informação da melhor maneira possível para que você consiga recuperá-la, né? E esse profissional é o bibliotecário, é o arquivista, são profissionais da área de documentação. Então, é muito importante jogar luz sobre esses profissionais. Não estou falando da Clara, não. Eu estou falando de todos os bibliotecários. A gente precisa de pessoas que atuem nessa área para a gente dar continuidade ao que está sendo estabelecido nessa resolução, nesses manuais, e vai ter mais coisa, e que bom que tem, mas não pode ser um fim em si mesmo, né? A gente tem que tomar ações concretas, né? A gente tem que botar a mão na massa, e para botar a mão na massa a gente não precisa de teoria, a gente precisa de trabalho braçal, né? E é isso. Para finalizar, a gente tem um desafio bastante grande no Centro Cultural, que a gente já começou a movimentar, né? Depois eu vou mostrar para vocês, possivelmente vai dar tempo, mas a gente tem um acervo bastante grande de DVDs, de material gráfico, de fotografias, de documentos administrativos. Tudo isso é trabalho de digitalização, esforço de catalogação, de indexação, de tratamento por si só da recuperação. E, como eu falei, não vamos esquecer dos profissionais da área de TI que trabalham junto com a gente para fazer as coisas darem certo. A infraestrutura da informática é o que faz a gente conseguir botar um repositório para funcionar, por exemplo, né? E eu acho que o recado foi dado, é isso. Então, no CCJF, o maior desafio da gente hoje é focar nesse acervo da memória da instituição. E não vou me alongar mais, como eu falei. Quero agora chamar, né, a Kátia, a palavra, para falar sobre A Menina dos Olhos, doutora Salete Bacalós, e o acervo dela, que a Kátia trabalhou em 2017, e por isso, né, foi convidada a falar. Kátia, agora eu vou deixar você aí fazer a sua... mas assim, nós vamos falar, né? Porque de vez em quando você pode interromper quando você quiser, certo. Obviamente. Já puxando o gancho da Clara, quando se fala em memória institucional,
a gente tem que lembrar que não só os documentos oficiais, por assim dizer, de uma instituição, no caso da justiça, né, como a Clara falou, dos processos e tudo mais, fazem parte dessa memória, né? Também faz parte dessa memória as pessoas que ali estão, né? Como a doutora Salete Macalós, que foi nossa desembargadora do TRF2, e que, infelizmente, nós não conhecemos pessoalmente, né, Clarinha, como a Clara falou, mas que tivemos a oportunidade, através da doação da coleção particular da doutora Salete Macalós ao Centro Cultural e ao TRF2, de conhecer um pouco mais de perto a doutora Salete através da sua biblioteca particular, que foi doada depois da sua morte. E acerca desse momento da recepção de uma coleção particular, que passa a ser institucionalizada quando ela é doada para uma instituição que vai disponibilizar. Uma das coisas que a gente observa como bibliotecário, como profissional dessa área, que cuida também da memória, né? Assim como os arquivistas, como a Clarinha falou, é que a gente tira uma coleção do âmbito pessoal, que tinha, na verdade, poucas pessoas que tinham acesso, e a gente transforma essa coleção numa coleção que vai ter a possibilidade de ser acessada por um grande público, né? No caso do acervo que a doutora Salete doou, hoje ele faz parte da biblioteca do Centro Cultural Justiça Federal, que é uma biblioteca, como a Clara mesmo disse, pública temática, que atende a um público diverso, e por isso ela ficou uma coleção acessível. Então, a importância de você recepcionar bem uma coleção como essa e dar o tratamento adequado, mantendo essa coleção em bloco único, mantendo as suas características primárias, né? E respeitando ela como uma coleção especial, né? Como o Centro Cultural fez, é muito importante porque tanto quem vai pesquisar algo sobre cultura, que inicialmente foi o acervo que nós recebemos, foi um acervo da cultura, né? Da parte cultural da doutora Salete, quanto a parte que foi para o tribunal e hoje também está fazendo parte da coleção dentro do Centro Cultural, né? Além da coleção bibliográfica, nós recebemos, como a Clara disse, mais de 2.000 mídias de filme e mais de 7.000 exemplares de estudos em quadrinhos, do qual ela era colecionadora ávida, né? Então, assim, doutora Salete foi uma desembargadora, ela foi uma jurista por muito tempo do Tribunal Federal. Então, assim, nada mais justo do que a gente dar um destaque a ela, que prestou tanto trabalho social para as pessoas em geral, né? As causas sociais às quais ela era muito defensora, né? E foi uma honra para nós, né? Porque através da recepção dessa coleção eu pude conhecer a doutora Salete um pouquinho de perto, mesmo sem tê-la visto pessoalmente nunca na minha vida, né? E foi uma grande honra participar da catalogação dessa coleção e ajudar a preservar um pouco dessa memória, que é uma memória do judiciário, né? É uma memória do Tribunal Federal e para a população brasileira também, conhecer quem foram as pessoas, né, importantes, né, ligadas a essa instituição que é o Tribunal Federal. E, assim, dentro dessa coleção, essas particularidades importantes, né, que a gente pôde avaliar mediante o tratamento que dá a coleção, por isso que é importante esse olhar da memória, além de conhecer
um pouco da doutora Salete através da sua coleção, a gente pode também disponibilizar isso, né? Deixar isso Exatamente, ou acessível. seja, nós temos uma memória viva, né? Exatamente. E assim, porque nós sabemos que uma coleção bibliográfica ou documental, ela sobrevive ao seu colecionador, né? Nós temos aí uma coleção na nossa Biblioteca Nacional advinda da família real, que ainda está acessível ao grande público, né? O pesquisador que quer conhecer mais a fundo algum assunto, que está ligado a alguma obra que veio com a Biblioteca Real, ele tem a condição de pesquisar na Biblioteca Nacional sobre esse assunto. Então, alguém que quiser fazer um estudo, por exemplo, sobre decisões sociais a que estiveram ligadas o Tribunal Federal, se você for na hemeroteca digital, a doutora Salete aparece muitas vezes em várias matérias de jornal importantes, né? E essa pesquisa eu pude fazer em loco quando eu resolvi fazer do acervo da doutora Salete e da institucionalização desta coleção o meu objeto de estudo para o meu trabalho de conclusão de curso. Eu fui orientada pelo professor doutor Fabiano Cataldo, e assim, muito me honrou ter escolhido esse tema para fazer o meu TCC, que realmente eu pude conhecer e valorizar a questão da memória institucional, da memória de uma forma assim real, né? De como você pode preservar a memória de uma pessoa ou de uma instituição através das coleções que ela consegue incorporar, né? Eu queria até destacar uma coisa que a Alpina falou. Alpina, perguntaram por você, viu? Uma moça, eu acho que do Distrito Oi, Federal. Alpina! Ela está entre nós. A Alpina está entre nós. Ela acabou de dizer que achou legal a gente receber a outra parte, pois trata-se de um fundo. Realmente, não é nem uma coleção, agora vai ser um fundo, porque, né, a doutora Salete em vida, mesmo, ela mesma fez a curadoria desse acervo dentro da casa dela. Mas, enfim, era só para Exatamente. adicionar. Daqui a pouco eu respondo as perguntas. Então, e nesse sentido, né, da preservação da memória, a importância do profissional bibliotecário que sabe dar o tratamento a essa coleção, como a Clara estava falando, sabe dar o devido tratamento a essa coleção, de forma que ele fique, que seja fácil acessar, que seja transparente na sua composição, né? Porque através dessa formação da coleção de uma pessoa, a gente descobre os seus gostos, a gente descobre assim a sua área de estudo, né? Foi coisas que nós pudemos observar sobre a doutora Salete, por exemplo, o gosto da doutora Salete pela cultura, que era uma coisa assim, muito evidente, né? Seja na área da cultura ligada ao colecionismo dela de HQs, né? De histórias em quadrinhos, seja no gosto dela pelas viagens, né? Onde ela, através da coleção de cartões postais que nós também recebemos, ficou evidenciado ali a cada local que ela visitava, ela procurava trazer uma coleção de cartões postais, né? Verdade, verdade. E até o que ela lia quando viajava, porque dentro de alguns livros a gente encontrava notinhas, né? Bilhete de metrô. Bilhete de metrô da Europa, enfim. Que livros faziam companhia a ela quando ela viajava, né? Pois, Kátia, eu queria interessante que a gente descobre. Falar que a Clarissa Afonso, ela falou que conheceu o acervo da biblioteca, né, da coleção da Salete por meio do seu artigo sobre bibliofilia feminina. Ah, nossa, que ótimo! Isso é muito importante a gente levantar, porque há anos a gente vem tratando no Centro Cultural da presença da mulher, né? Porque a Kátia, quando começou a falar sobre bibliofilia feminina, ela me falou assim, Clara, você sabe que existe um estereótipo de que biblioteca de mulher
é uma biblioteca fútil, é uma biblioteca que você vai encontrar só livro de mexerico, coisa aleatória. Aí eu, o quê, Kátia? Ela falou, eu, como assim, Kátia? E aí, recentemente, a gente fez questão de criar uma sériezinha no Instagram do CCJF, quem quiser pode ir lá visitar, falando exatamente de alguns dos livros. Toda segunda-feira a gente posta alguns dos livros do acervo da doutora Salete, e o nome dessa série é Biblioteca de Mulher. E aí você só vê livro assim, alto nível, livros de pessoas altamente intelectualizadas, livros de pessoas totalmente revolucionárias, posso assim dizer, que eu não conheci a doutora Salete, eu não ela conheci. era, né? Que ela Exatamente. era muito, E aí, muito à frente do seu tempo. exatamente. E aí, assim, eu via aquela mulher que eu não sabia quem era quando eu começava a tratar daquele acervo, que era uma mulher, uma feminista, uma mulher forte, uma mulher Decidida, voltada para o campo social. O campo social, voltada para o trabalhador, voltada para a cultura, voltada para a arte, em diversas expressões de arte. Ela não gostava só de Valorizava as livro. expressões artísticas e culturais do povo, né? Exatamente, e eu Que não vem do conhecia povo. ela. Isso tudo eu só sei porque eu mexia no acervo de cultura dela, entendeu? É um negócio muito legal. Então, falar da bibliofilia feminina foi um dos maiores motivos para a Kátia realmente ter, né, que falar de doutora Salete, porque era, de fato, um exemplo de mulher que, né, desculpa falar, né, mulher melhor do que muitos homens por aí, mas enfim. Não, eu acho que até assim, né? É um pouco puxar o gancho dessa coisa de você manter uma ideia de que a biblioteca de uma mulher só pode ter coisas fúteis ou assuntos menos importantes, né? Por isso, falar disso é tão importante, até para que essa memória, daqui a algum tempo, espero que pouco tempo, mude na cabeça das pessoas. Que as pessoas passem a observar que existem bibliófilas, sim, que é o título do artigo que escrevemos eu, Fabiano e Elisângela, né? E que essas mulheres têm coleções maravilhosas, entendeu? Coleções importantes que abrigam importantes obras, né? E tudo bem ter uma HQ, isso é que ela é maravilhosa por isso. Com certeza. E tudo bem, a doutora Salete era geek, além de tudo, gente. Olha que coisa maravilhosa. Tudo bem ter livros sobre moda. Exatamente. A cultura, a moda também é cultura. Exato. Né? A indumentária de um povo a moda também, é arte. Né? A indumentária de um povo também diz quem ele é, né? O próprio Centro Cultural, a gente já abrigou algumas exposições aí que falavam sobre alguns países e nós tínhamos exposição com indumentárias, né? A gente tem no Centro Cultural a exposição das togas, né? Então, quer dizer, tudo faz parte da cultura, da memória que a doutora Salete Macalós tanto valorizou, tanto preservou. E, assim, uma característica importante de uma mulher, quando colecionadora, é o cuidado que ela tinha com tudo que pertencia a ela, porque a coleção dela chegou muito impecável, né? Podemos dizer que a coleção dela chegou muito impecável. Nós tivemos, assim, com o tempo de quarentena e toda a higienização que a gente teve que fazer superficialmente na coleção dela, a gente pôde observar que ela tratava os livros com muito respeito, né? Verdade. E a Elaine, que é hoje nossa diretora cultural, salientou que o acervo de DVDs dela deu pano para a manga, digamos assim, porque teve séries de exibição, né, no Centro Cultural. A gente também tem um recorte do acervo de vídeos dela também no Instagram. Se eu não me engano, toda sexta-feira sai. Grandes Clássicos e Sucessos do Cinema, exatamente, é o nome dessa série. Então, assim,
é muito legal a Kátia falando de memória, né? A gente puxar para esse lado que a memória da doutora Salete ela está viva por meio de tudo isso que está acontecendo, né? E faz parte da memória da instituição o acervo e a mulher, que foi a desembargadora, porque eu digo não só a desembargadora, como a mulher, porque o que a gente vê no acervo dela não é apenas a profissional, né? A desembargadora. A gente vê ali uma mulher, como eu falei, com características únicas, com uma personalidade forte, com várias coisas. E a Alpina falou também sobre a disponibilidade da família, né, em fazer a doação do Sim, acervo para o foram Centro muito Cultural. carinhosos, inclusive, né, com todo mundo. Valorizar essa coisa de deixar o acervo dela sob a guarda de uma instituição que valorizou isso, né? Sim, Enquanto essa importante preservação da memória, não só da sim, doutora Salete, com mas de certeza. toda a coleção que ela conseguiu reunir durante sua vida. Exatamente. O pessoal da Biblioteca do Tribunal também, precisamos salientar, se doaram também, tardes e tardes, né, sobre a seleção, né, debruçados sobre muitos livros da doutora Salete, né, o Dai, a Cristina, se eu não me engano, o Zé, os estagiários foram lá, todos nós, e fomos muito bem recebidos pela família da doutora Salete, Dona Glaé, né, recebeu a gente, Macalós. exatamente. Então, e no dia da inauguração, Kátia, eu vou mostrar aqui a foto das cataloguetes. Que linda! Eu adoro Vou aquela mostrar foto. aqui. Muito bom. Espera aí, eu vou compartilhar aqui minha tela e vou falar para o pessoal quem são as cataloguetes. Vou explicar a história das cataloguetes. Vocês estão vendo aí? Dá para ver, Kátia? Dá. Dá? Então, essa foto foi tirada no dia da inauguração da estante Salete Macalós, tem até um microfone ali. E, na época, Kátia, estagiária, Magnólia, estagiária, e Lohane, estagiária, foram as estagiárias que me ajudaram, né, nos ajudaram a catalogar, indexar, tratar todo o material para exposição. Né? Em cima vocês podem ver até só um mostruário. A Alpina, na época, né, era responsável pela biblioteca, fez uma vitrinezinha ali, colocou a faixinha. Foi um dia bem especial para a gente, e a gente tirou essa foto e ganhamos o apelido de cataloguetes. Cataloguetes. Nós somos as cataloguetes desse acervo. Cataloguetes de Salete. De Salete, né? É verdade, na rima, né? Cataloguete vem de catalogação da Salete, cataloguete. E isso. Mas, Kátia, você tem alguma coisa adicional ou eu passo para as perguntas? Pode passar para as perguntas. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou procurar a primeira, que foi da Nájila. É isso? Você sabe se há profissional museólogo participando em organizar os centros de memória no Poder Judiciário Federal? Boa pergunta, Nájila. Eu vou ser sincera. Eu não sei se existe museólogo em nenhuma instituição do Poder Judiciário Federal. Eu não sei. Eu acho que não. Eu nunca vi concurso para museólogo. Até um dia desses, o TRF2 contava com um arquivista. Recentemente, de uns anos para cá, foi convocado mais um. Então, volto até a tocar naquele quesito ali da resolução. A resolução, ela diz assim, deixa eu ler um trechinho que eu achei importante. Constituem princípios e diretrizes da política de gestão de memória do Poder Judiciário, além dos elencados no artigo 3º, que fala sobre gestão da memória. 1. Favorecimento do uso de novas tecnologias digitais para ampliar a dimensão informativa dos acervos. Leia-se, a gente precisa de pessoal de TI para as coisas funcionarem, né? Precisa de alguém para operar o repositório, no caso, se der problema, a gente tem que ter alguém para ligar e dizer, me ajuda que o repositório saiu do ar em nome de Jesus. A gente precisa disso. E tem compartilhamento de técnicas das ciências da informação, arquivologia, biblioteconomia, museologia, história, antropologia e sociologia para agregar valor informativo sobre a instituição e seu papel na sociedade. Bom,
E colaboração e interação entre as unidades de memória e de arquivos. Gente, se não existe profissional museólogo, para mim é óbvio que é necessário. Mas, enfim, quem faz convocação de concurso não sou eu, quem faz concurso não sou eu. Tinha que desabafar dizendo isso, né? Inclusive, porque, assim, o único profissional que foi, que a gente usa um termo do RPG, né? Sumonado, invocado dentro dessa resolução, foi o profissional de ciência da informação, foi o bibliotecário, museólogo, arquivista, né? Então, assim, como eu falei, volto a dizer, os processos eles não se tratam sozinhos, realmente sozinhos. Eles são resultados de processos técnicos que tornam aqueles documentos recuperáveis. E alguém precisa fazer isso, entendeu? A resolução por si só ela não processa os documentos. Quem processa são os bibliotecários, os arquivistas, todo mundo envolvido na documentação. Então, volto a salientar a importância desse profissional, principalmente depois da publicação dessa resolução. Claro, alguém perguntou aí sobre o maior desafio que a gente enfrentou na coleção da Salete. Eu vi essa pergunta e eu fiquei bastante reflexiva. Eu estava aqui assim. Por quê? Eu também estou assim. Eu acho que, na minha opinião, os diferentes, não que isso tivesse sido uma dificuldade, né? Mas eu acho que o maior desafio foi a gente tratar a coleção como um bloco único e ainda assim a gente ter que tratar separadamente o que era bibliográfico, o que era acervo de mídia, né? Porque ela, na verdade, o que nós recepcionamos a princípio de material bibliográfico foi muito menor quantidade do que a gente recebeu, por exemplo, em mídia de filme, né? Sim. Exatamente. Então, eu acho que assim foi um desafio fazer o tratamento dessas duas coleções em separado, mas deixando elas num bloco único, ficando bem claro que elas pertenciam à doutora Salete. Tanto que quando nós montamos a estante, você lembra que nós colocamos acima do material bibliográfico as mídias de filme em exposição? Eu mostrei na foto, tinha lá a vitrine. Exatamente. Que a Alpina falou, vamos fazer uma vitrine. Ali é só uma vitrine mesmo, porque o estoque da doutora Salete tem mais de 2.000 mídias. Então, assim, era apenas uma vitrine. Isso realmente eu acho que foi o maior desafio. E, lógico, adaptar o espaço ao acervo, né? Porque a biblioteca do Centro Cultural é essa coisa maravilhosa aqui, lindíssima, só que ela é pequenininha. Então, a gente teve que fazer um Tetris ali, né? Encaixando as coisas. Isso é um... Gente, eu sou uma pessoa muito tecnicista, né? Eu sou muito apegada a procedimentos técnicos. Então, quando fala nessa coisa de desafio, eu vejo muito, assim, o negócio da mão na massa, né? Então, eu acho que esse negócio da gente encaixar... Você tem razão. Fazer esse movimento, fazer essa movimentação do acervo para abrir o espaço que a coleção merecia, foi um grande desafio mesmo. Eu acho que foi o maior, se parar para pensar, até os DVDs mesmo, que era muita mídia, muita caixa. E assim, porque foi divertido e prazeroso tratar o acervo dela. Eu gostei demais de catalogar as obras, aprendi muita coisa. Enfim, eu sou apaixonada por essa área. Você aprendeu e eu. Pois é. Biblioteconomia é isso, você aprende todo dia. Né? E assim, uma sorte minha ter feito parte do corpo de estagiários da biblioteca sob a supervisão sua e da Alpina. Sorte nossa receber você. Eu sempre agradeço muito a generosidade e a capacidade que vocês têm de recepcionar o estagiário como se fosse um profissional realmente, né? Colocando a gente para fazer o trabalho realmente de profissional bibliotecário. E isso foi muito importante na minha formação, com certeza. Serei eternamente grata. Kátia, não me faça chorar, senão vou borrar a maquiagem. Eu me preparei, passei o dia inteiro. Hoje não é nada, pastora, é só fazer. Outra pergunta. A biblioteca tem em mente conquistar outros acervos como esse da doutora Salete? Então, já foi um desafio bastante grande conseguir
acomodar o acervo inteiro, né, que a gente recebeu também a parte do pessoal do TRF, né, ano retrasado. Então, se fosse para fazer isso, eu acredito que nós não teríamos espaço, a verdade é essa, né? Porém, nunca se sabe o dia de amanhã, a biblioteca é um organismo em crescimento, né? Já dizia a Ranganata, né? Já dizia a Ranganata. Então, nós não sabemos como é que é o dia de amanhã. Deixa eu ver o que mais. A Débora falou, lá na biblioteca do tribunal, todos conhecíamos a doutora Salete e foi muito gratificante ter convivido com as irmãs, as irmãs dela, eu acho que é irmãs dela, que foram quem doaram, sim, e abriram as portas para selecionarmos, inclusive, os objetos, é verdade, a gente tem objetos dela também. Gostaria de saber como vocês pretendem emprestar os livros. Então, a biblioteca do CCJF, ela funciona exatamente como a biblioteca do tribunal. A gente não faz empréstimo diretamente ao usuário. Então, para a gente, uma decisão, né, que a gente quer, né, tomar quando voltar a abrir as portas e tudo mais, é que continue sendo um empréstimo entre bibliotecas, né? A pessoa tem que, quem não sabe o que é, a pessoa tem que ir em uma biblioteca que ela já é cadastrada, pegar um termo de responsabilidade dessa biblioteca, entregar a gente entrega o livro a ela. Então, eu acredito que não exista nenhum impedimento para fazer isso, salvo as obras raras, né? A gente não pode emprestar qualquer obra. Isso é um trabalho, inclusive, que vai continuar sendo feito, de detecção de obras raras. O acervo dela, a gente conversou sobre isso, eu, Débora e Cristina, né? Sobre identificar aquilo que pode ser emprestado e o que não pode, porque eu vou ser sincera, isso talvez venha a ser uma discussão. Eu estou falando aqui como bibliotecária, que vou. Enfim, bibliotecário só funciona em bando, né? Eu acho que tem que ser uma decisão conjunta desse acervo, com os bibliotecários também do tribunal, sobre a política para doação, para empréstimo desse acervo. Porque eu acho que a doutora Salete, pelo que transpareceu a mim, que não a conhecia, ela ia ficar muito feliz se soubesse que os livros dela estavam sendo emprestados para que outras pessoas construíssem o próprio conhecimento, né? Então, não acho justo que aqueles livros que podem ter saída, que eles não saiam, mesmo porque o empréstimo entre bibliotecas já resguarda pra caramba o acervo, né? Você tem uma outra instituição intermediando ali aquele empréstimo. Então, não faz muito sentido manter preso. E se você está indo em outra biblioteca para pegar um termo de responsabilidade lá, para levar para outra biblioteca, para levar o livro para casa, é porque você vai cuidar dele. Você não teria esse trabalho sem Clarinha, tem intenção. duas perguntas. Alguém perguntou se vai ser possível, depois da pandemia, conhecer o acervo da doutora Salete. Sim, você pode ir até a Biblioteca do Centro Cultural e visitar. E alguém perguntou a respeito de como ela era muito ligada à arte, se tinha coisas sobre música, sim, no acervo da Muita doutora coisa. Salete. Inclusive, Música, cinema, deixa eu fazer um negócio aqui. né, Clara? Sim, Muitos música, livros cinema. sobre cinema. Deixa eu entrar aqui no catálogo do CCJF para a gente mostrar. Me diga quando estiver aparecendo, tá, Kátia? Para eu não ficar falando sozinha, que nem maluca. Uhum. Artes visuais também, viu, gente? Artes plásticas, todo tipo de arte. Doutora Salete era uma pessoa ligada à cultura e todo tipo de arte ela valorizava. É verdade. Estão vendo aí o livros dela demonstra isso, né? Que Dona Gléia fez. Está ali, o catálogo está aparecendo ali, né? tela da biblioteca, tá? Vamos ver quando eu boto Salete Macalós, o que aparece? Aparece muita coisa. Olha aqui no canto esquerdo, meu canto esquerdo, de vocês também, né? Enfim, aqui, ó, você tem livro, tem biblioteca, botei na frente. História em quadrinho, tem periódico, tem catálogo. Catálogo que a gente chama na área de arte é catálogo de exposições. Obras de referência, tem folheto e
Tem obra rara aqui que está classificada 1. Tem que saber até qual que é essa, É o Rio, especificamente. do Niemeyer, Ah, o do porque tem Niemeyer. o Verdade, autógrafo verdade, dele verdade. para ela. É verdade. Esse daí é famoso. Você falou sobre ele no Ex O Libris, né? TCC. Da Mary, Sim, foi, verdade. isso. Porque ele tem o Olha, ex-libris dela. idiomas variados, né? Porque a doutora Salete não brincava, não. Ela, tudo que era idioma, tinha muita coisa. Alguém perguntou se o servidor pode pegar emprestado. Gente, o Pode. servidor do TRF pode. Servidor do TRF pode sim. Isso aí pode ser diretamente ao servidor. Mas eu ia mostrar, tá. Sobre a memória do Centro Cultural, a gente está trabalhando, começou na época da Alpina, a Alpina, né, nossa colega aposentada, ela começou, junto comigo, com os estagiários, um trabalho de digitalização dos eventos, né, do material gráfico dos eventos do CCJF. E hoje vocês conseguem acessar. Ela criou até uma coisa bastante interessante, na qual o folder é a obra principal e as analíticas são os eventos. Então, você consegue baixar, por meio do catálogo, o acervo de folders e, por meio desse acervo de folders, você consegue acessar os eventos que ocorreram no CCJF. Deixa eu botar aqui, para mostrar um exemplo. Então, é um pouquinho da memória. A gente está reestruturando isso, porque vai ter mais destaque. Mas, você vê esse daqui. Esse é o folder de março de 2018. Aí você vem aqui em Analíticas, você vê em Analíticas os eventos que estão dentro desse folder. Exatamente pela necessidade não só de perpetuar essa memória, mas porque os nossos colegas, a Alpina sempre encontrava demandas dos nossos colegas sobre as informações dos eventos passados. E era uma forma de automatizar e disponibilizar. Mas isso vai ser melhorado, estamos pensando também em questões de repositório, e aqui em conteúdo digital você consegue fazer o download do próprio PDF do folder. Conseguem ver? Tá conseguindo ver, Kátia? Sim, tá. Tá Sim, mostrando tá. tudo ali. Tá, então beleza. E basicamente Alguém isso. Pode falar. perguntou se era só servidor do TRF. Gente, sim, para empréstimo direto, só servidor do tribunal. E da O sessão servidor judiciária, da que é de, primeira, que é de da outra primeira instância, instituição vai ter que fazer o empréstimo entre bibliotecas, como a bibliotecas. Clara esclareceu antes. O que não é um problema, né? Porque É, somos todos da justiça, então isso não é problemático, não. Tem mais exatamente. pergunta? Eu acho que tinha bastante, eu me perdi. Eu também li outra pergunta, agora já me perdi nela. Espera aí, deixa eu parar. Ah, a Elisângela perguntou se a Salete fazia marginalia nos livros dela. Não. Doutora Salete não escrevia dentro dos livros dela, não. Ela guardava objetos dentro deles. Às vezes uma anotaçãozinha num papel, uma nota, mas marginalia ela não costumava fazer, não. É Pode possível ser que consultar. tivesse nos livros de direito que foram para o UFRJ. Ah, é Aí eles verdade. foram para o UFRJ, a gente não sabe dizer, porque provavelmente ela estudando para trabalhar, pode ser que ela escrevesse em algum livro, né? Sim, sim. Sim. Perguntar aqui, é possível consultar os livros online? Tem alguma plataforma para acessar? Não, porque o que acontece? Direitos autorais é uma coisa que, que Não impede a permite gente de que a fazer gente isso. digitalize Não tem obras como. bibliográficas, né? Porque elas são protegidas pelo direito de autoral. Deixa eu ver mais. Até assim, né? Seria maravilhoso, mas infelizmente tem essas limitações. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a Alpina lembrou aí que ela tinha alguma anotação que era filmes para ver antes de morrer, alguma coisa assim. Ah, tinha, eu acho que era do 1001 filmes para ver antes de morrer, É, como eu é, tenho 1001 livros. é. Como está a questão da Aí ideia do tinha empréstimo anotação online? só nele, né? Oi? Perguntaram aqui, que foi, na verdade, foi uma colega, que perguntou sobre como está a questão da ideia do empréstimo online. Na verdade, está sendo discutida essa questão, né, de acervo digital, né? Ainda não está decidido, isso
requer decisões superiores, né? De Deus, inclusive, ajudar a gente. E aí a gente conseguir contrato, né, para uma biblioteca híbrida. Seria maravilhoso a gente poder emprestar livros digitais. No futuro, quem sabe, se Deus ajudar e o judiciário também, né? A gente... Deixa eu ver o que mais. A Kátia já... que documentos? Perguntou assim, os documentos dessa coleção estão no arquivo do tribunal? Você entendeu, Kátia? Oi? Você Não. entendeu? Os documentos Não. dessa coleção. Os documentos dessa coleção estão no arquivo do tribunal. Documento da... Bom, tem documentos também, né? Mas tem Mas uma muito parte no pouco. tribunal, mas era muito pouco que eu me recorde. Mas também é o que eu falei. Quando foi feita a seleção dos livros, eu, inicialmente, e a Kátia e todo mundo, não teve acesso a tudo, né, integral. Foi mais a parte de arte e cultura. Então, eu não sei o que é que ficou para lá, né? Se ficou alguma coisa, mas eu acho que não. A gente tem os objetos, mas documento eu não vi. Vi algumas coisas, mas referentes à própria doutora Salete. Coisas de medalha dela, né? Alguns certificados, algumas coisas assim. Será que respondemos tudo? Estou começando a achar que sim. Gente, então eu vou olhar aqui se tem mais alguma pergunta, mas do Pedro. A do Pedro não era sobre música? Eu acho que a Kátia falou que a gente tinha muita coisa de música no acervo, e tem De mesmo. arte em geral, música, Arte geral. cinema, artes plásticas. Isso, exatamente. É um acervo bem diversificado. Como eu falei, ela não ficava em uma única expressão artística, não. Ela realmente foi além no acervo dela. Então, está tudo respondido. A gente passou bastante do nosso tempo, quase uma hora aqui. Eu peço desculpas pelo atraso, mas é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que prestigiaram aí. Agradeço a Clara, o Centro Cultural, e Ágila, pelo obrigada. convite, né? A Elaine, todo mundo do Centro Cultural, que me honraram com esse convite maravilhoso para participar desse bate-papo aí, do qual eu não me canso, assim, um assunto que eu tenho o maior prazer em falar sempre. Kátia, é redundante dizer o quanto eu sou grata pela sua presença na nossa vida, né, como bibliotecárias e como amiga. Então, obrigada por ter vindo, entendeu? Falar sobre o acervo que você criou um grande, né, carinho, laço. Vínculo. Agradecer aos meus colegas do TRF que vieram, aos meus colegas dos outros tribunais, né, da Justiça como um todo. Espero A que todas as tenha... pessoas também que vieram prestigiar, Elisângela, Cláudia, todos os colegas os aí, amigos, o os Pedro, a amigos. Cláudia, todo mundo, né? Os amigos, né? A Clarice, eu acho que eu vi Clarice aí, eu não consigo ver, mas tem bastante gente aqui. Gente, muito... a doutora Astrid, que chamou bastante gente que eram pessoas amigas de doutora Salete. Espero que eles tenham se Astrid, sentido bem. um grande beijo para você. Quero conhecê-la, não conheço, por sinal. E a todos os colegas, eu acho que é isso, gente. Um beijo e obrigada. Gente, uma boa noite para vocês. Espero que a gente tenha conseguido bater um papo gostoso aí, que vocês tenham achado interessante o assunto, que a gente tem o maior prazer em falar dele, né? E estaremos aí para os próximos, quem sabe. É isso.